E ao pensar na saúde mental, eu deparei-me com uma questão que tem sido constante ao longo dos anos de luta da Habita, que são mais de 10 anos, que é o medo de perder a casa. E o medo de perder a casa, hoje em dia, é um medo muito grande. Muitas vezes, nas nossas reuniões, nas nossas assembleias da resistência, nós temos pessoas que vêm, quer seja do arrendamento privado, da habitação social, ou mesmo em bairros autoconstruídos, e quando eu pergunto quem é que tem medo de perder a casa, muita gente levanta a mão, mesmo pessoas que supostamente até têm um trabalho mais ou menos estável, mas nós sabemos que estabilidade é uma coisa, é quase como a felicidade, não é? É uma coisa desejada e muitas vezes difícil de alcançar. E essa estabilidade não é só difícil de alcançar para as pessoas ditas de uma classe mais baixa, mas é cada vez mais difícil para toda a gente. A partir de 2018 foram chegando cada vez mais casos do arrendamento privado, em que as pessoas, mesmo tendo um trabalho, não iam ver os seus contratos renovados. E as rendas galoparam tanto, desde pelo menos 2017 até 2019, vimos que nestes 2 anos assistimos a um processo muito rápido de subida das rendas, não só em Lisboa, mas também no Porto e em todo o país. Também foi uma altura em que Lisboa e Portugal se tornaram uma marca internacional e vendidas como Best Destination. E este Best Destination, o melhor destino para quem vem de fora, tornou-se o pior destino para quem cá vive. E foram chegando cada vez mais pessoas que não sabiam para onde ir e que a única solução era resistirem na casa onde estavam, não entregar as chaves e enfrentarem um processo de despejo. Nós queremos, hoje à tarde, falar como é que este stress, não é? O stress de não conseguir pagar a renda, o stress de ver o seu contrato terminar, afeta realmente a saúde das pessoas. Não deveríamos falar de saúde mental, não deveria ter que ser necessário pôr aqui o atributo mental, mas é necessário. É necessário porque se a saúde já é maltratada em Portugal, a saúde mental tem sido completamente ignorada. E não há respostas no Serviço Nacional de Saúde para resolver estes problemas, que não têm só a ver com doença mental, têm a ver com o bem-estar e com o bem-estar total das pessoas. E a habitação é um determinante social da saúde, é um determinante da educação também. Como é que as crianças, por exemplo, as crianças ciganas que nós acompanhamos em Beja, conseguem fazer os seus trabalhos de casa se não há luz? Como é que conseguem ter condições para viver se têm frio? Como é que conseguem estar limpas se não têm água quente para tomar banho? Isto é o básico. A habitação é abrigo físico, mas também é abrigo psíquico e é a nossa primeira estrutura. Um lar, uma casa, é um lar também. Uma casa não pode ser só paredes e teto. E isto é uma coisa bastante importante, porque é onde nós construímos as nossas primeiras relações de afetos. É também o nosso lar, supostamente, onde nós temos uma estrutura social, afetiva, económica, cultural. É o início. É o início de tudo. É o início do nosso desenvolvimento. E se no início do nosso desenvolvimento nós não temos as condições necessárias, então como é que nós vamos conseguir vingar? E como também foi falado de manhã, a sobrelotação é um aspecto bastante importante no que diz respeito à saúde mental. Como é que nós podemos ter privacidade? Nós temos necessidade de ter privacidade. Como é que nós podemos ter sossego quando vivemos numa casa sobrelotada? Como é que nós nos podemos sentir seguras quando vivemos com alguém que nos ameaça? Num momento crucial em que ter casa acessível, digna e segura significa proteção e saúde, dizemos que a casa é o elemento básico para a estabilidade das nossas vidas. Sem estabilidade habitacional, como é que nós podemos ter estabilidade no resto das nossas vidas? E esta é a pergunta geral, ou uma das perguntas que fica no ar. A minha história começa há volta de 10 anos atrás. Eu tinha um bom emprego, trabalhava na área de medicamentos, trabalhei com a DHL e com a Tilofat. Tinha uma boa vida, tinha uma casa, com tudo, comprei.
tinha o meu filho, como tudo, estudava, pronto, uma vida como muitos de vós têm. Acontece que fico desempregada, o pai separa-me do pai dele, ele regressa ao seu país de origem e de repente eu vejo-me com um filho sozinha. Fiquei sem trabalho, fiquei sem hipótese de pagar a minha renda. Ao fim de 3 meses o meu senhorio veio ter comigo e disse: Dona Carla, lamentavelmente vou ter que a pôr na rua. Na altura fiquei completamente sem chão, fiquei com um filho na rua, nunca tinha-me visto numa situação dessas. Conclusão, como eu já era velha para o sistema, a solução foi: a minha amiga despeça-se do seu filho, o seu filho vai para uma instituição para Lisboa e assim tome lá 60 euros, uma palmadinha nas costas, governe-se. E eu fiquei mais uma vez sem chão, sem o meu filho, sem saber o que é que ia fazer com 60 euros no bolso, o que é que eu faço à minha vida, sendo que a zona que eu vivia era nos arredores de Lisboa, não há ajudas, e meus amigos foram 9 anos de rua, como sem-abrigo, tive algum tempo em uma instituição, em um albergue, até conseguir ter o RSI para poder conseguir fazer alguma coisa da minha vida, porque com 189 euros em Lisboa a gente não vive, sobrevive. Bom, foram 9 anos de luta, sempre a trabalhar, que eu nunca baixei os braços, apesar de ser sem abrigo. Eu sempre trabalhei, tinha sítios onde eu ia tomar banho, para lavar a roupa era a minha conta, porque infelizmente a cidade de Lisboa não oferece tudo, não é? Como devem calcular. Não há muitos sítios propriamente que ajudam as pessoas, há muita intenção, mas há pouca prática. Há muito blá blá blá, mas não há realidade da coisa. Então, pronto, e fui sempre a batalhar para ter o meu filho ao pé de mim. Tenho 2, mas um estava com os meus pais, estava minimamente seguro. O mais novo esteve em instituição quase 21 anos, não digo 21 anos, porque nós viemos para Lisboa, ele tinha 10 anos da vida dele em instituição, porque não há muitas ajudas para nós termos uma vida decente, não há muitos apoios em termos de habitação, a habitação que existe é tudo com burocracias demais. Infelizmente o sexo feminino não tem essas hipóteses todas. Isto digo só por um básico, digamos só pelo número de albergues que existem em Lisboa para situações de mulheres. Os casos que convém mais à Santa Casa são casos de pessoas que têm dependências e que é fácil de manobrar, fácil de arranjar solução. Todos aqueles outros casos que têm filhos, que querem fazer algo da vida, se não têm a sorte de apanhar uma assistente, que se a senhora vê que a pessoa ainda quer fazer alguma coisa da vida e que realmente justifica ajudar esta pessoa para ter algo, aí tudo bem. Se não, meus amigos, dependemos daquilo que a gente consegue fazer no dia a dia. Resumindo e concluindo, esta minha luta foi difícil, sempre afastada do meu filho, porque o meu filho teve sempre a instituição, com visitas ao fim de semana. Tive um episódio em que realmente quis terminar com a minha vida, porque eu via-me na rua. Foi numa situação, uma altura em que eu estava desempregada, estava sem sítio para dormir, sem nada. Meus amigos, apaguei, fui parar ao Rio, não me perguntem quem é que me tirou de lá, quem é que não me tirou de lá. Eu só sei que outro dia eu acordei no hospital, quando saí de lá eu pensei, como é que é? Tenho mais 2 filhos para pensar, tenho uma vida para continuar. Se eu sair daquele Rio é porque eu ainda tenho alguma coisa para fazer. E cá estou hoje, graças a Deus. Há uns meses já tenho casa, deixei de ser sem-abrigo, apesar do meu coração continuar a ser sem-abrigo e estar em luta com aqueles que estão na rua, e vou continuar a falar por eles, mesmo que eu tenha que dizer que sou sem-abrigo até ao fim da minha vida, nunca vou ter vergonha disso, porque, meus amigos, o sem-abrigo não é parasita da sociedade. Nós damos muito a esta cidade sem as pessoas saberem, porque há muitos de nós que ainda trabalham e descontam todos os meses para este país se mexer, para esta cidade se mover, pois para mim o básico de tudo é termos uma habitação.
A partir do momento que nós temos uma habitação digna, estável, segura, nós conseguimos o resto, sem depender de ninguém ou sem termos que pedir batatinhas a ninguém. E, aliás, a luta das mudas é exatamente isso, é alterarmos as ideias e os pensamentos deste governo, desta sociedade, e verem as pessoas com outros olhos de ver e pensarem, e se fosse comigo? Isto é muito importante, a gente pensar. A minha situação era boa, sim senhor, eu tinha um trabalho, eu tinha tudo. E de um momento para o outro eu vi-me sem nada. Foram 9 anos sem abrigo, foram 9 anos de luta, graças a Deus chegaram ao fim. Hoje em dia tenho os meus 2 filhos comigo, continuo a trabalhar e vou continuar a lutar até deixar de ter forças para toda a gente ter uma vida digna como a minha. Obrigada. As pessoas em situação de sem-abrigo estão em situação de sem-abrigo no momento das suas vidas, mas têm uma história, como toda a gente. Têm papéis, têm experiências que tiveram ao longo das suas vidas e não podem ser vistas como sem-abrigo. Estão numa situação de sem-abrigo, isso é muito diferente. No nosso estudo, englobámos 34 mulheres em situação de sem-abrigo e exclusão habitacional, mulheres entre os 18 e os 68 anos, com histórias de vida, com circunstâncias, com necessidades, com especificidades e com prioridades diferentes. A Sara perguntou-me que motivos levam uma mulher a ficar em situação de sem-abrigo. O que levou as mulheres do nosso estudo a ficar em situação de sem-abrigo ou exclusão habitacional foi, na verdade, um processo que aconteceu ao longo de um certo tempo e que envolveu processos interligados. Alguns destes fatores são mais comuns nas mulheres, por exemplo, a ruptura de relacionamentos, situações de violência doméstica, sobretudo em contextos de maior vulnerabilidade socioeconómica, e isto também está descrito na literatura internacional, é conhecido. Identificámos também situações de despejo, risco de despejo, saída de estabelecimentos prisionais, saída de instituições de acolhimento para crianças e jovens quando se chega à idade adulta. Este é um aspecto muito importante e perfeitamente desconhecido em Portugal, e entre outros, portanto, fatores que conduziram estas mulheres a uma situação de sem-abrigo. Mas é muito importante percebermos que estes fatores se intersetaram com outras situações de pobreza persistente, períodos prolongados de desemprego, integração precária no mercado de trabalho, falta de apoio por parte das redes de suporte informais, nomeadamente da família, apoio limitado dos serviços, baixos níveis de proteção social e todas as condições adversas no mercado e nas políticas habitacionais, nomeadamente algumas das quais falámos hoje de manhã. Portanto, no fundo, estes fatores impossibilitaram que estas mulheres mantivessem a sua casa ou acedessem a uma casa. Por limitações de tempo, e vou tentar cumprir, eu vou referir-me a 3 tópicos que se salientaram no nosso trabalho e que me parece que contribuem para a caracterização das experiências das mulheres em situação de sem-abrigo e exclusão habitacional. Vou falar-vos de trauma, vou falar-vos de maternidade e vou falar-vos de invisibilidade. Relativamente ao trauma, este estudo demonstra o que outros já demonstraram e que chama a atenção para a necessidade de reconhecermos a importância e os impactos do trauma nas vidas destas mulheres e atuar em conformidade, adotar abordagens sensíveis ao trauma. A Carla falou, pegando um bocadinho no seu exemplo, que não havia percepção por parte dos serviços e de algumas pessoas com quem contactou para as suas necessidades específicas, e isto foi referido reiteradamente pelas mulheres com quem eu contactei também. Eu gostaria também de dizer que quando reconstruímos as histórias de vida desde a infância destas mulheres, em muitos casos identificámos episódios traumáticos desde a infância, com sede nas suas famílias de origem. E falo em falecimento dos pais, falo em situações de abandono, de negligência, de diferentes tipos de abuso. Depois temos, ao longo da vida adulta, e já se falou aqui nesta mesa e eu vou reforçar porque é um aspecto ainda pouco falado em Portugal, embora a nível internacional já seja mais conhecido e explorado. Há a sobreposição de experiências de violência doméstica e de situação de sem-abrigo nas mulheres.
E em alguns destes casos, a fuga a situações de violência doméstica pode levar diretamente a situações de violência, de situação de sem-abrigo e, em particular, ao contexto de rua, diretamente. A sobreposição deste tipo de experiências tem que ser salientado, conhecido, e os serviços têm que se articular melhor para evitar este tipo de situações. E, obviamente, a situação de sem-abrigo é em si mesma profundamente traumática, pelo conjunto, desde logo, de perdas que envolve. A Carla mencionou também as perdas materiais, perdas simbólicas, e Carla, mais uma vez, e em comunhão com muitas das pessoas com quem falei, as perdas relacionais e, em particular, as relações com os filhos. E faço aqui a ponto para o segundo tópico de que vos queria falar, a maternidade. Muitas mulheres que participaram no nosso estudo eram mães, mas não tinham os seus filhos a cargo. A separação dos filhos ocorreu tipicamente em situações em que elas não tinham condições socioeconómicas e habitacionais para assegurar o cuidado dos seus filhos, muitas vezes em contexto de monoparentalidade. Algumas destas situações aconteceram na iminência de uma situação de sem-abrigo, a quando da entrada numa situação de sem-abrigo, por exemplo, em situações de despejo ou de fuga a situações de violência doméstica. E isto aconteceu com ou por intervenção dos serviços ou numa tentativa de as mulheres protegerem os seus filhos da violência e do trauma, muitas vezes pedindo a familiares para assegurar o cuidado dos filhos e proporcionar-lhes um sítio para viver. Ora, a separação dos filhos, eu não preciso de dizer, é devastadora. Eu não preciso de dizer, tal como a Carla também mencionou, as mulheres que tinham filhos e que participaram no nosso estudo falaram sobre os filhos da forma mais emotiva e foi o tema, porventura, mais importante e saliente das suas narrativas. Queria também dizer que estas mulheres mantêm o vínculo com os seus filhos. Expressam o receio de que os seus filhos lhes sejam retirados pelos serviços ou definitivamente retirados pelos serviços e manifestam o desejo de retomarem ou reforçarem os seus papéis como mães, visitando os seus filhos, contactando mais regularmente com eles, reunindo-se com os seus filhos. Vou terminar com o tópico da invisibilidade. A situação de sem-abrigo e exclusão habitacional tende a ser mais invisível nas mulheres do que nos homens. Por invisível, eu falo aqui invisível ao olhar público, à percepção pública, invisível perante a sociedade em geral, mas também, muitas vezes, invisível, desconhecida perante os serviços de apoio, e nomeadamente perante os serviços de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo. Há várias razões para isto acontecer. Uma delas tem a ver realmente com as próprias estratégias que as mulheres empregam para tentar, nomeadamente, evitar um contexto de rua. Na iminência de uma situação de sem-abrigo, muitas mulheres com quem falei procuraram primeiro soluções informais, procuraram ajuda junto das suas redes de suporte informais, ficando a residir temporariamente em casa de familiares, amigos ou conhecidos. Outras mulheres pernoitaram em pensões e edifícios abandonados, em contexto de rua, muitas vezes em sítios mais escondidos para tentar assegurar a sua segurança o mais possível nestas circunstâncias, e também ficaram em lugares onde a sua situação de sem-abrigo passa despercebida, pelo menos durante algum tempo. Por exemplo, aeroportos, salas de espera de hospitais, estações de comboio, de metro, de autocarro. Também é conhecido um certo padrão de mobilidade entre diferentes situações habitacionais, muitas vezes escondidas, como disse, e queria explicar-vos que a Carla referiu que esteve cerca de 9 anos em situação de sem-abrigo. Isto é comum. Foi comum também nas histórias de vida que recolhi e é sabido a nível internacional que a situação de sem-abrigo e exclusão habitacional das mulheres se pode prolongar por muito tempo. É um dado que é pouco conhecido, atribui-se estas situações mais prolongadas às situações masculinas. Mas não se esqueçam que as situações masculinas são as mais visíveis. A situação de sem-abrigo das mulheres é muitas vezes mais invisível, mas não é menos situação de sem-abrigo por isso. Estas soluções que se vão encontrando, que estas mulheres vão encontrando com tanta coragem, resiliência e determinação, têm contudo um problema. São habitualmente temporárias, precárias, podem pôr em risco
a sua integridade física e psicológica e, acima de tudo, não são soluções habitacionais estáveis nem seguras. E é disto que as mulheres que participaram no meu estudo e que a Carla também referiu precisam: estabilidade e segurança habitacional. Pronto, eu gostava de virar um pouco a conversa para 3 direções. Uma é um pouco tentar sair só das paredes da casa e ir para aquilo que é também a comunidade, o bairro, porque também é a nossa casa e também é o que o que é muito importante também para proporcionar o bem-estar nas pessoas. Então, seria também falar de como é que as políticas que nestas últimas décadas, na cidade de Lisboa, sobretudo, e de Porto também, neoliberais que viraram a cidade para processos de gentrificação e turistificação, como é que mudaram não só as políticas na casa, mas como é que também toda a cidade foi mudada. E também isto nos vai ajudar um pouco a questionar como é que estas medidas, que são políticas, que são escolhas, que são estratégias, não são normalmente apresentadas com uma narrativa hegemónica, que também acho que é uma das partes que temos que reverter e questionar fundamentalmente. Então há com certeza uma perda do lugar e alienação do lugar e segregação. Acho que essas são as 3 dimensões em que eu queria focar hoje, que nos vamos ajudar a abrir outras dimensões também e a falar de casa sim, mas de bairro também. A perda do lugar, os despejos. É algo que tem vindo a acontecer muito, todos sabemos, mas que é muito dificilmente quantificável, né? E há muita invisibilidade nos processos de despejos, há muita invisibilidade naquilo que é a negação do direito a ter um lugar e a negação do direito a fazer comunidade. Pronto, uma das primeiras, digamos, narrativas foi a reabilitação nos vai ajudar a devolver moradores à cidade. Pronto, mito, porque na verdade a cidade de Lisboa seguiu a perder moradores. Depois, não há só uma perda que é física, né? Não há só um despejo que é perder a casa e perder o bairro. Há outras formas de ser despejados, expulsos do lugar e da própria casa. Há formas mais simbólicas, há formas que são psicológicas. As mudanças que aconteceram de forma tão repentina nos nossos bairros levaram ao fato que perde-se aquelas dimensões que são fundamentais para o nosso bem-estar, que é a continuidade, a familiaridade, a identidade com o lugar, a possibilidade de se reconhecer com o lugar e a comunidade, fundamentalmente. Perdendo moradores, a comunidade enfraquece. E são formas de perder o lugar que são ainda mais invisíveis, mas que afetam de forma muito forte o nosso bem-estar. Quando não nos reconhecemos já no lugar onde vivemos. Vai faltar também toda aquela que é a rede de apoio. Quando a comunidade perde moradores, quando o bairro começa a mudar de forma tão repente, quando as pessoas vizinhas começam a desaparecer, vem faltar toda aquela que é a rede de vizinhança. E isto vem a levar à segunda dimensão, que é a alienação. Ou seja, não é só perder a comunidade, mas perder o direito de fazer comunidade. Ou seja, esta falta de continuidade, de familiaridade, de identidade com o bairro também vai levar a uma dificuldade em se apropriar do espaço, que é uma dimensão fundamental do nosso bem-estar. Ou seja, as pessoas não precisam só de cidades perfeitas, lindas, bonitas, em que podem reunir em espaços super formais. Precisam de espaços informais, precisam de reunir na rua, precisam de praças, precisam de decidir o que fazer no próprio bairro. E isto é algo que na cidade neoliberal é totalmente negado. E o terceiro fator vem daí, vem desta cidade
que nos vendem como perfeitas, mas acho que as pessoas não precisam de uma cidade perfeita, as pessoas precisam de uma cidade que é feita e que proporciona bem-estar às pessoas, em que as pessoas podem se reunir, podem estar juntas, podem fazer a cidade. E outro grande mito foi estes processos vão nos trazer diversidade social. Como se antes não houvesse, e dois, como se iam facilitar o encontro. Na verdade, o que facilitam muitas vezes é a reprodução das desigualdades, a sua intensificação e a segregação espacial e social, e assim o conflito social. E acho que estes 3 mitos sobre o que a cidade neoliberal não ia trazer, diversidade, nova população, uma cidade perfeita, fazem com que também, quando há e um bem-estar econômico, claramente, em primeiro lugar, faz com que também as pessoas ainda sentam este sentido de culpa, não? Ou vergonha, quando estão a atravessar processo de despejo ou quando estão a sentir que essa cidade perfeita não é perfeita para elas. Ou seja, é muito difícil para as pessoas lidar com a mudança, é difícil para toda a gente, pronto, lidar com a mudança é um desafio. E ainda maior quando esta mudança nos chega top-down, pronto, não é para nós decididas, e ainda mais difícil lidar com elas quando não dizem que esta mudança é boa, é dourada e tu deverias ser feliz porque estamos melhor, porque o país está melhor. Sobre a violência dos despejos, acho que também há umas palavras, né? E sobre a violência da luta também, ou seja, não é a violência, mas quanto pode ser psicologicamente desafiante também lutar. Ou seja, acho que nos é pedido muito, né? Aos moradores, às pessoas, não é pedido só um esforço econômico, nos é pedido um esforço psicológico também muito grande para lidar com todos esses processos. E o despejo é uma violência. Eu gostei muito da intervenção antes da Virgínia, porque foi muito claro também que... E gosto muito da palavra vítima de despejo. Agora, não é para falar de vítimas, mas... Porque às vezes é um pouco tricky falar de vítimas, né? Mas acho que é bom porque nos deixa ver que há um inimigo aí. Ou seja, porque quando uma pessoa, ainda estamos, acho, numa dimensão que quando há um despejo, há uma certa tendência a dizer, então tu que erraste, onde é que foi a tua falha? E a falha não é da pessoa. E é uma violência, é um luto, e é um trauma. E acho que há uma palavra que eu gosto muito, e acho que deveríamos começar a utilizar, que é domicílio. E algo que vem da academia, mas por acaso eu gosto muito. Acho que é um conceito interessante, acho que é muito claro, né? É o que as pessoas vivem quando perdem uma casa, acho que é um luto, então é mesmo um domicílio. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, eu trabalho no Martinis, na Unidade de Saúde Familiar da Baixa, desde 2018. Como devem compreender, mudou muito a cidade desde 2018, em particular o Martinis e a freguesia de Santa Maria Maior, que é a freguesia que nós servimos em cuidados médicos. A população da freguesia de Santa Maria Maior eu considero quase binomial, ou seja, tem 2 grandes eixos. É uma população muito envelhecida, tem um índice de envelhecimento muito superior respectivamente às outras freguesias da cidade de Lisboa e também a nível nacional. E é uma freguesia que alberga também um grande número de migrantes, muito conhecido por populações migrantes, maioritariamente do Sudeste Asiático, o que acaba por adicionar à nossa população algumas vulnerabilidades que determinam também os cuidados que nós acabamos por prestar. Ambas estas características da nossa população acabam por sofrer bastante com aquilo que já foi dito e, em particular, aquilo que a Henrica sublinhou. Na freguesia de Santa Maria Maior está a sofrer uma descaracterização, uma pressão e uma perda de capital humano que nós acabamos por sentir nas nossas consultas e naquilo que é o nosso seguimento das pessoas.
Em particular as populações mais vulneráveis, que são a população mais idosa, que nós chamamos as nossas famílias unitárias, pessoas que vivem sozinhas em casas, em bairros, onde cresceram, viveram todas as suas vidas e todos os seus recursos, a sua rede de vizinhança. São pessoas que neste momento vivem numa situação de isolamento enorme. E isto, do ponto de vista médico, pode não ser abordado por várias razões. Primeiro, pelos constrangimentos de tempo, pelos constrangimentos de sobrecarga de trabalho e também pela nossa formação médica, que acaba sempre por nos focar com um foco muito biomédico, ou seja, há sempre uma medicalização daquilo que são problemas sociais e, se calhar, uma invisibilidade desses problemas sociais que não são abordados em consulta. Ou seja, para mim, como médica, e se calhar outros colegas que estão aqui também podem se identificar ou não com isto, é muito mais fácil, se calhar, abordar uma pressão arterial elevada e aqui alguma alteração da sua patologia de base e não tentar perceber quais é que foram as alterações a nível social, humano, existencial que existiram nos últimos meses. E muitas vezes essas são as causas, são causas sociais e são causas psicológicas. Em particular nas populações mais vulneráveis, mais envelhecidas, a viver em casas que não têm sofrido qualquer tipo de intervenção estrutural por parte dos senhorios, porque se recusam a fazê-lo, porque são vítimas de bullying, pela iliteracia legal que têm, no sentido em que não sabem que direitos é que têm para se protegerem no direito à habitação. São pessoas que acabam por estar isoladas, não conseguir ter acesso à sua medicação. O Covid multiplicou isto exponencialmente, o isolamento, o confinamento, em que condições, esta rede de estrutura e tecido social está completamente despedaçado, e isto nós acabamos por sentir nas nossas consultas e que se manifestam claramente não só no agravamento das suas condições de base, mas também no enorme sobrepeso nas suas condições de saúde física e mental. Mental, como é que nós vemos stress, ansiedade, agravamento das outras patologias que acabam por convergir nisso, ou seja, do ponto de vista biomédico podemos transformar isto em códigos de ICPC2, que é basicamente a nossa codificação em termos de cuidado de saúde primário, depressão, ansiedade, reação aguda ao stress, mas há aqui também um grande viés e um viés e um ângulo morto, não é? Do que é a sobreposição das condições de vida, condições habitacionais, situações de desemprego, situações de dificuldades económicas. Muitas vezes na faculdade também não somos muito ensinados e enquanto sociedade também não estamos muito habituados a abordar. Pronto. A minha especialidade tem uma coisa que eu acho que é uma mais-valia, que são as visitas domiciliárias, que é um privilégio ter a possibilidade de conhecer as casas destas pessoas, e isso acaba por nos dar uma percepção real das condições em que realmente vivem e são muito precárias. Em particular, o facto, como a Erika estava a dizer, que pronto, este boom turístico, isto vai reabilitar as casas, é mentira, é absolutamente mentira. Estas pessoas vivem em condições muitas vezes, pronto, eu nem consigo sequer às vezes descrever, e o acesso a apoios sociais muitas vezes é precário, e acaba por haver novamente uma medicalização do que é que são aspectos que poderiam ser melhorados do ponto de vista social. E acredito, e noto isso também, que existe uma enorme desconfiança em relação aos próprios serviços de apoio. E quando nós falamos em despejos, isto também deixa-me a pensar, porque eu tenho assistido a várias situações de precariedade habitacional nos últimos anos, sem dúvida, pessoas que estão a sofrer bullying, que estão a sofrer pressão por parte dos senhorios e para deixarem as suas habitações, por motivos que já foram amplamente aqui discutidos, não é? E aquilo que eu sinto é que provavelmente pessoas que chegam a situação de sem-abrigo e que passam por processos de despejo não voltam, se calhar, às nossas consultas. E eu imagino que isso deva-se porque estão numa situação de desorganização tal que, se calhar, a saúde é a última coisa neste momento a que pensam que precisam de ter acesso. E deixa-me pensar até que ponto é que nós estamos a falhar aí. E uma das coisas que é importante ter em mente no que diz respeito a como é que nós conseguimos melhorar a inequidade no acesso aos cuidados de saúde é a lei dos cuidados inversos. Ou seja, é uma lei que determina que nós damos
ou fornecemos ou damos maior acessibilidade a cuidados de saúde a pessoas que provavelmente não necessitam deles. E as pessoas que não entram pela nossa porta são provavelmente pessoas que precisam mais desses cuidados. Portanto, sem dúvida, isto também me deixa a pensar até que ponto quais são os cuidados de saúde que nós estamos efetivamente a prestar a pessoas que ficam em situação sem abrigo e pessoas que vulneráveis à situação de despejo. E pode também ter ligar-se a esta situação de vergonha, não é? Que a Erika estava a dizer, as pessoas sentem-se culpadas, sentem-se, ou seja, se eu perdi a minha casa, provavelmente a culpa é minha. E isto vai muito em linha de conta com esta nova ideologia neoliberal em que as pessoas são culpabilizadas nem só por não conseguirem permanecer na sua casa e conseguir o seu emprego e conseguir os seus rendimentos, não é? Vai muito em linha de conta também com a maneira como as políticas em saúde, e nomeadamente em relação ao Covid, têm determinado nos últimos tempos, não é? Ou seja, como é que nós conseguimos confinar-se em casa? Há um claro ângulo morto que diz respeito a como é que nós estamos a tratar as pessoas nestas situações de vulnerabilidade, e essa também é a nossa meia-culpa, falo por mim. Eu acho que falei um pouco de tudo, eu não sei se há alguma coisa que quero perguntar, depois se calhar se vai dar espaço a perguntas, acabo por se calhar matizar aqui alguns dos aspectos e pronto, e obrigada a todos por me terem dado aqui a oportunidade. E também queria dizer que isto não é uma questão individual, é mesmo uma questão sistémica e que nós, enquanto associações, enquanto movimento social, temos que tratar estas várias questões, as várias opressões e ter esta visão para podermos realmente almejar uma mudança social. Não há mudança social se não houver uma mudança total, apesar de nós estarmos aqui a representar um movimento de luta pela habitação e pelo direito à cidade, é um movimento de luta por uma vida digna.